Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VitariCast. E hoje, excepcionalmente, eu estou sozinha aqui apresentando, porque esse episódio vai ser especial. É de mães empreendedoras. Então, o episódio de hoje será estritamente feminino. Antes de apresentar as minhas convidadas de hoje, eu vou falar para você para se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify e no Instagram, com @clinica.vitari. Então, vamos lá. Hoje eu estou aqui com duas mulheres maravilhosas, formadas em Direito. Uma delas, ela é advogada imobiliarista, formada em Direito pela Universidade Federal de Rondônia e pós-graduando em Direito Imobiliário. Já tem aí mais de 8 anos de atuação na área do Direito Imobiliário e de regularização fundiária de imóveis. Além disso, também é sócia fundadora de uma marca de óculos aqui de Porto Velho, a Sunwaves. E também tem um podcast, né, o Papocast, que tem como foco principal divulgar aqui os trabalhos dos empreendedores do estado de Rondônia. E além disso tudo, eu acho até que o principal, que ela é a mamãe do Arthur, né? Seja muito bem-vinda, Pamela. Oi, Amanda, boa noite. Obrigada pelo convite, muito obrigada. Tô me sentindo muito acolhida e tô cheia de expectativa para esse nosso bate-papo, que eu acho que vai ser bem engrandecedor para todo mundo que está aí assistindo. Vamos lá. E a segunda convidada, ela é licenciada em Letras e também bacharel em Direito. É servidora pública na Advocacia Geral e é empreendedora e idealizadora do Talk de Mulheres, que a gente vai falar muito sobre ele aqui para quem ainda não conhece. E, além disso tudo, ela é a mamãe da Esther e do Gabriel. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Obrigada. Olá a todos que estão nos assistindo. Estou muito honrada também pelo convite que a doutora Amanda fez. E vamos lá, agora começar, né? Um papo só de mulheres. Bom, Pamela, me conta, e como é que foi essa questão do empreendedorismo? Porque você começou a empreender muito antes do Arthur nascer, né? Como que foi essa história aí? Amanda, o Arthur é de 2017. Eu empreendo, nossa, eu vou te falar que eu era pirralhinha e o empreendedorismo me picou desde novinha. Meus pais, só para contextualizar, minha mãe é servidora pública federal, então é outra pegada, né? Servidor público, concursado e tal, da Universidade Federal de Rondônia. E o meu pai já tem uma veia de empreendedor. Meu pai, ele é professor de natação. E aí ele acaba empreendendo no ramo, né, da natação. Ele é muito bom para ensinar criança na iniciação. E quando eles se separaram, a renda lá em casa deu uma variada, diminuiu. E eu falei, mãe, eu quero vender alguma coisa. Minha mãe, o quê, menina? Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Falei, eu quero vender aquela revistinha. Ela, tipo, Avon, tipo, Natura. Aí eu falei, não, tipo, semi-joia, tipo, joia, assim. Aí ela ficou abismada, porque eu já sabia o que eu queria. Então, desde muito novinha, eu sempre fui muito, muito determinada. Eu observava as coisas acontecendo ao meu redor. E aí, eu, novinha, percebi que se eu não fizesse o meu, as coisas iam demorar para acontecer para mim. Então, com mais ou menos 12, 13 anos, eu comecei a empreender. E aí, toda vez que eu viajava de férias, quando eu era estudante de Direito, né, que é aquela fase terrível de estudante, né, pouco dinheiro, muito sonho, muita vontade de fazer muita coisa. E aí, eu sempre, quando eu viajava de férias, eu fazia umas comprinhas, trazia umas muambinhas e vendia. Colar, bolsa, acessório. Porque eu sabia que quando eu chegasse aqui, as amigas iam perguntar onde tu comprou. Aí eu ia falar, lá não sei aonde, lá em São Paulo, lá em Goiânia, lá em Brasília. Aí eu sempre trazia umas e vendia. Já fazia aquela rendinha extra aí. Já fazia. E aí, casei com o Alisson, né, que é o Alisson Sandubas, que é, né, da família de Sandubas, que é empreendedor, são empreendedores nato, 30 anos aí de mercado, né, do hambúrguer em Porto Velho. E aí, pronto, acabou. Aí que eu não larguei mais o empreendedorismo. Então, foi a fome com a vontade de comer e a gente foi aí. E aí, a gente teve outros negócios antes da Sunwaves, antes da Yellow Box, né, que a Sunwaves é a loja de óculos e a Yellow Box é a loja de tecnologia do Alisson, que a gente tem também juntos. E a gente teve gráfica, cuidou uma época do Sandubas, na frente do shopping. Mas hoje eu estou empreendendo na advocacia, como advogada imobiliarista, que eu, paralelamente, sou assessora jurídica no município, né? E peguei essa experiência e agora estou disponibilizando para a sociedade o meu serviço como advogada imobiliarista, que é uma área muito ainda
pouco comentado, algumas pessoas nem sabem o que significa. E aí eu tô agora fornecendo meu serviço como advogada para regularizar imóveis. E ajudo, claro, nas lojas, na São Waves, na Yellow. Mas o meu foco maior é da advocacia, que é o que eu amo. E é ótimo resolver esses problemas para os meus clientes. E a ideia do podcast? Sim, a ideia do podcast surgiu porque o Alisson, ele gosta muito de comunicar. E aí, e ele tem pretensão política, né? E aí, eu sempre falava, amor, você tem que ter algum modo de você expressar sempre suas opiniões sobre o que está acontecendo. E ele é muito, muito consumidor de podcast a nível nacional. E a gente pegou, e onde ele virou, eu não tinha pensado, admito. Ele pensou em fazer um blog, uma época, chegou a comprar uma câmera, mas aí veio depois da pandemia, a gente tinha aberto loja, acabou desfocando. E ele pegou e, recente, ele virou, amor, o que você acha do podcast? Aí eu falei, podcast? Uma boa ideia. Acho legal, gosto do formato dinâmico do podcast, sem muita... É mais uma conversa. Molde, sem deixar a gente engessado. Acho que fica bem natural. A gente consegue passar a informação, passar o nosso conhecimento, sem muita burocracia, sem muito rodeio, né? E ele gosta muito. E aí eu sou uma das hosts que apresenta com ele. Ele é o host principal, âncora. E eu, por causa do escritório, nem sempre eu consigo estar na bancada. E já tem quanto tempo já? A gente inaugurou setembro do ano passado. Esse ano a gente faz um ano. A gente quer fazer até uma comemoração desde já, convidar minhas amigas todas aqui, linda, maravilhosa. Claro. Já convidar você também, Amanda, para fazer uma dobradinha lá com a gente. Que a gente vai amar falar sobre saúde, sobre cuidados da pele da mulherada, dos homens também. Meu marido é cuidadoso. Eu criei um monstro. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu criei um monstro. Ele era bem assim com relação ao Botox. E ano passado, eu fiz com ele. Eu falei, você vai ter que fazer. Aí ele, como ele também tem um horário na TV, que ele é convidado, comentador, ele tava aparecendo, tava muito cheio de ruga. Ele falou, nossa. E eles começam a perceber, né? Porque o Gustavo, quando... Depois do podcast. Não, foi antes do podcast. Isso ano passado. Eu ficava, vamos fazer. E ele não, corria. Besteira, não sei o quê. Tipo que aí eu falei, mas você tem que ser minha propaganda. Se você, meu marido, você não faz, por que os outros vão fazer? Aí eu fui na dor, né? Aí ele, não, tá bom, vou fazer. Aí hoje, quando começa a sair, amor, olha aqui, eu vi no vídeo ali, já tá com ruga. Eu falei, agora você tá, né? Agora, eles começam a perceber. Verdade. E aí eles já... Porque quando nunca fez, você não tem, né, não tem a noção, não tem a diferença. Aí quando faz, pronto. Aí agora, ele mesmo fala, já tô precisando. Eu falei, tá mesmo, vamos fazer. Não, e o meu, ele fala assim, amor, parece que eu tô com cara de bravo. A cara fica mais fechada, assim. Aí eu falei, cara de bravo não é bom não, né? E, geralmente eles são mais expressivos, assim, né? Homem. Então, e ainda, o Gustavo ainda treina muito, então o Botox dele vai rapidinho, né? Isso, então, na academia. Mas aí ele já tá pedindo. Eu falei, que bom, pelo menos uma coisa, né? Não preciso mais insistir. Já, bem natural. O meu tá assim também, já. E você, Yasmin, me conta um pouquinho de como que surgiu essa veia aí do empreendedorismo. Bom, eu não tive tanta veia como a Pamela, embora, né, eu tenha iniciado desde muito nova a trabalhar, mas sempre trabalhando para outras pessoas, né, como empregada. Sempre em imobiliária, fui bancária, enfim, trabalhei em cartório, em vários lugares. E dentro desse contexto de empregada, eu comecei a empreender também. E aí eu comecei a fazer alguns docinhos, algumas trufas. Eu lembro, você falou, eu acabei lembrando. Eu falei, meu Deus, como que pode? Passa um filme na cabeça, né, Pamela? Passa. E desde muito nova, assim, eu sempre quis ter a minha independência. Só que quando eu comecei a frequentar o ambiente universitário, eu comecei a vislumbrar o serviço público. Né? Então, eu sempre fui focada durante todo o período de faculdade, inclusive agora, recentemente, eu me voltei para a advocacia há pouco tempo, porque eu entrei na faculdade querendo concurso público, né? Porque empreender não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E eu sempre estive nesse contexto de servidores públicos, né? Então, eu sempre quis aquilo para mim. E aí, meu esposo, né, que ele é advogado também, e
tá sempre me puxando para esse lado, né? Não, vamos advogar, enfim. E eu acabei olhando para a advocacia com outros olhos, né? Que antes eu não queria. Hoje em dia eu já... meio expediente eu trabalho na Advocacia Geral Pública, né? Da Assembleia. E no outro expediente eu trabalho com ele no escritório da advocacia. E em paralelo eu tenho os meus negócios, né? Que eu tenho uma sociedade, né? Numa empresa de investimentos, né? Então eu tenho outras fontes, né? Também de ganhos com o empreendedorismo mais independente do maridão. Mas assim, o empreendedorismo ele veio mesmo forte há pouco tempo. Não é uma coisa antiga. Não muito antigo. E conta pra gente, né? Pra quem não conhece, sobre o Talk. O que significa o Talk? Por que você pensou nessa rede de networking? Então, depois da pandemia, né, eu observei que as pessoas ficaram muito fechadas para fazer novas amizades, né? E como eu, recém-formada, comecei a pensar na minha carreira como advogada. Falei, meu Deus, as pessoas precisam me conhecer, né? Saber o que eu faço. Porque, assim, uma coisa é você ser casada com uma pessoa pública, mas eu não era pública, eu, Yasmin, a Pamela sabe disso. Ele era conhecido, eu não. Então, eu comecei a observar essa necessidade, né? De você se destacar por você. Exatamente, por conta própria, porque eu sempre tive esse lado do protagonismo feminino muito forte em mim. Poxa, eu tenho que construir o meu nome, a minha carreira. Eu não sou sombra de ninguém. Eu não quero ser sombra de ninguém. E aí eu comecei a observar todo esse contexto. Comecei a observar que seria legal, né? Comecei a verificar as comunidades de networking de fora, né? E daí veio unindo o útil ao agradável, né? Trouxe essa ideia para cá, porque eu vi de fora, né? Inclusive conversando com a minha irmã, que é uma grande empreendedora, ela não mora aqui, ela mora em Ribeirão Preto, e ela participa de uma comunidade de networking lá. Ela falou, nossa, vai dar super certo, é super bacana. E enfim, eu iniciei o Talk de Mulheres por esse motivo e ainda, sim, unindo essa paixão que eu tenho pelo direito das mulheres, o empoderamento feminino, né? E como eu entendo que o empreendedorismo, ele também é uma ferramenta de combate à violência doméstica, até mesmo pela questão da independência financeira da mulher, né? Então, a gente consegue contribuir também dentro do projeto. É um projeto fantástico, a gente consegue fazer muita coisa dentro dele. E eu sou suspeita, né? Sou apaixonada pelo projeto e é isso. E quando eu pensei em chamar vocês aqui nesse tema, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? E eu vi um dado muito interessante, que foi que cerca de 70% das mulheres, elas buscam o empreendedorismo como opção após a maternidade. Eu não sou mãe ainda, né? Estou aí tentando daqui, né? Ano que vem. Se eu falar muito tempo, minha sogra e minha mãe me matam. Então, ano que vem. Então, vamos ter o segundo junto, que eu tô programando também pro ano que vem. Bom que já cresce junto. Mas assim, eu vejo, né, mãe, sou médica, né, atendo muitas mães, e eu vejo dessa dificuldade. Então, eu queria ver com vocês, né, a visão de vocês, assim, por que o empreendedorismo, ele facilita, digamos assim, depois da maternidade? Como que vocês veem essa questão, assim? Como é que pra vocês? Que eu acho que acaba que, eu não sei se a Yasmin concorda, mas dependendo da área que tu empreende, tu consegue ajustar os teus horários e não se sentir tão culpada. Isso é uma coisa que quando você tiver o seu filho, Amanda... Nasce uma mãe e nasce uma culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque o que acontece? Eu, na época que o Arthur nasceu, em 2017... Eu tava com quando eu descobri que eu tava grávida dele, eu tava com um escritório com uma outra amiga advogada. E ela engravidou também, tanto que a diferença do Arthur e da neném dela é meses. Parece até que a gente programou e não foi. Mas diz que quando é muito amigo e convive, acaba acontecendo essas coincidências. E aí ela precisou acompanhar a gravidez dela no finalzinho da gravidez fora. E passou um tempinho fora. E eu fiquei sozinha no escritório. E aí, as despesas, coisas do escritório, eu tava grávida. Eu falei, vamos fazer o seguinte, amiga, vamos dar uma pausa. A gente fica tocando os processos dos clientes que a gente já, né, peticionou em casa, né, acompanhando os prazos. Fica mais livre pra gente exercer a maternidade. Afinal, as duas estavam sendo mães de primeira viagem.
E então nessa época eu dei uma pausa na advocacia. Entendi. E fiquei só como assessora. Na época eu ainda já era assessora no município, eu fiquei só como assessora do município. E o Alisson tava com Sandubas na época, e aí a gente também tocou por um tempo Sandubas, e depois a gente meio que focou mesmo em dar um tempo de qualidade e aproveitar ali aquele primeiro aninho do Arthur. E eu não sinto nenhum arrependimento disso. Talvez eu poderia, né, já naquela época estar divulgando nessa área de imobiliário, mas eu acho que tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus, na hora que você está preparada. E então, essa flexibilidade que a gente pôde ter, e o Alisson, como no Sandubas, também conseguia, na época também, estar presente, perto de mim, do Arthur, Que acompanhar é difícil, esse né? momento. Pai e mãe. Porque ele é muito corujão, meu marido é muito corujão, muito apaixonado, assim, pelo Arthur. Meu Deus do céu, é a nossa vida, ele. E você ter essa flexibilidade que o empreendedorismo proporciona é excelente. É verdade, eu concordo. Mas eu acredito que quando nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Também. Porque toda mãe, quando tem um filho, ela acaba tendendo para esse lado do empreendedorismo mesmo, até mesmo pela flexibilidade, né? E muito bem colocado pela Pamela, a gente consegue ali ajustar os nossos horários, a gente precisa, assim, de uma rede de apoio, a gente precisa demandar as funções, seja uma secretária, seja uma babá, seja o pai, porque o pai, ele não está fazendo favor, é obrigação dele. Sim, é dividido. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio, a mulher não pode se sobrecarregar. Ela quer fazer tudo, né? Isso, a gente tem que tirar essa síndrome da mulher guerreira, super-heroína. Não dá. A gente não pode mais vestir essa fantasia aí, porque a gente não aguenta. Emocionalmente, a gente não aguenta. É verdade. Então, a gente precisa se cercar mesmo dessa rede de apoio e ajustando, né? Hoje eu consigo ajustar os meus horários com o meu marido. Ele leva para a escola, porque eu tô no horário que as crianças entram no colégio, eu estou no trabalho, mas eu vou buscar. Então, a gente vai se dividindo, né? Então, assim, cada um com uma função. Quando precisa sair, a gente precisa da tia, da sobrinha. Tem essa rede de apoio, né? Exatamente. A rede de apoio faz toda a diferença. Exatamente. Aí, na questão do trabalho, né, o empreendedorismo ajuda muito mesmo. A gente consegue parar, né, um trabalho aqui, um processo, né, Pamela? A gente consegue deixar para fazer depois, levar a criança numa consulta médica, né, levar numa natação, no inglês. Então, o empreendedorismo, ele ajuda muito nessa questão. Agora, quando você cumpre o horário, né, é um pouco mais complicado, você tem que estar saindo. E é até né? difícil, às vezes, a mulher conseguir entrar no mercado de trabalho. Porque Sim. olha o currículo, você tem filho? Tem. Quantos anos? 2 anos. A pessoa já pensa, você vai adoecer, vai ter que levar na escola. Verdade. Então, acho que realmente. isso daí... Embora, juridicamente falando, não poderia ser escancaradamente um critério de não contratação. Porém, a gente sabe que, sim, acaba sendo, porque acabam perguntando. Tem filhos? Quantos filhos? Qual a idade? E a gente sabe que a pergunta é para esse sentido, é para saber qual a chance daquela pessoa com aquele currículo, que às vezes é muito bom, dá um trabalhinho ali como o teu funcionário. E óbvio E que pro homem, dificilmente... não tem esse peso. Isso é perguntado, né? Você tem filho? Porque não vai pensar, não, mas será que ele vai levar o filho dele se ficar doente? Não vai ser pra ele que vai ligar. Então, a mulher... E acaba enfrentando. Já acaba enfrentando esse problema depois de ser mãe. Não sei como é que é na faculdade de Direito, mas na faculdade de Medicina, quando a gente começa, eles já falam... não tem vida, como é que você vai ser mãe? Médico trabalha demais. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu falei, ai meu Deus, e agora? Com essas travas. E eu sempre quis ser mãe, desde novinha, assim, adolescente. Qual é o nome de filho? Então, assim, sempre foi pra mim um sonho ser mãe, né? Então, nunca passou na minha cabeça, não, eu vou só trabalhar e vou ser mãe, né, mais pra frente, ou nem vai ser. Então, isso nunca passou. E eu tava pensando nisso esses dias. O meu pai, ele é médico também, ele é intensivista, né? Trabalha em UTI. E UTI é só plantão. É outra situação. Só plantão. E aí, quando eu ia... Meus pais não moram aqui, moram no Acre. E aí, quando eu ia de férias, né? Eu sempre acompanhei meu pai. Desde o primeiro período, eu sempre tava no hospital acompanhando. E eu sempre gostei muito. Que legal. Aí, quando...
aquilo que você mais tem contato, você acaba tendo uma afinidade maior. Mas eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser mãe dando plantão de 7 a 7? É complicado. Eu posso até levar na escola, mas como é que eu vou buscar? Como é que eu vou levar na natação? Como é que eu vou levar no inglês? Aí eu vou chegar às 7 horas da noite, já vai ser a hora de dormir. Como é que eu vou ficar com meu... Então, assim, aquilo na faculdade, eu já comecei a pensar nisso e eu já falei assim, não vou para essa área, né? Então, aí, como que você, a mulher, né, muitas vezes, ela nem é mãe, mas ela acaba se privando ou mudando o caminho dela, porque futuramente ela vai ser mãe. Daqui 5 anos, 10... Tipo, eu tinha 20 anos, 22 anos. E eu tô com 31. Ou seja, 10 anos atrás eu já tava pensando na carreira que eu ia seguir, porque futuramente eu queria ser mãe. E aí, quando, né, eu formei, né, já tava com o Gustavo, e a gente já tava nesse planejamento da nossa vida. E eu sempre falei pra ele, eu não quero trabalhar o dia inteiro. A gente vai ter a nossa clínica, a gente, né, sempre sonhou com a clínica desde o início. E eu vou trabalhar meio período. Você pode trabalhar o dia inteiro, mas eu vou trabalhar meio período. Porque eu vou querer levar meu filho na escola, vou querer levar na natação, vou querer levar no balé, enfim, eu vou querer ter um tempo de qualidade como mãe. E aí, desde cedo, a gente já planejou a clínica e a gente já tem moldado ela para isso, né? Sim. Então, o empreendedorismo na minha vida surgiu por conta disso. Não só, né? Porque também o médico, depois que sai da faculdade, a gente não vê nada disso na faculdade, né? Imagino que vocês também. Empreender montar escritório, a gente montar consultório. Quanto você vai cobrar na sua hora? Como que você vai fazer? Como que vai ser seu tributo? Não sabe nada. O pessoal solta a gente no mercado, infelizmente, de qualquer jeito. Exato. E pra gente também. Então, ou você vai formar, você vai dar plantão em hospital, ou você vai pro postinho de saúde, ser médico da família, é só isso. E a gente falava assim, não, eu não quero viver de plantão, não quero me matar de trabalhar, não quero viver essa vida que o meu pai, por exemplo, tinha Natal, tinha aniversário, tinha festa da família que não dava pra ir. Tava ausente. Dia dos pais na escola, eu lembro, eu pequenininha, eu ficava, meu Deus, angustiada. Será que meu pai vem? Será que ele vai conseguir chegar? Não sei o que. Quando eu vi ele lá, eu falei, ai, meu Deus, meu pai veio. Não sei o que. Mas assim, aquela angústia, eu falei, não, eu não quero, né, que meu filho passe por isso, né? E aí, foi quando a gente já foi pensando nos moldes da clínica. E aí, foi quando ele... planejamento familiar, arrasou. E aí, foi quando ele foi pra nutrologia, né? Por preferência dele. E aí, eu me vi. Falei, bom, qual a minha área que eu vou seguir? E aí, tinha várias coisas que eu gostava, né? Mas, assim, a dermato, apesar, né, que eu gostei muito, né? Quanto mais eu estudei, mais eu me apaixonei, principalmente pela estética, né? Sim. A questão de autoestima da mulher, depois a gente, né, eu falo mais sobre isso. Mas, assim, quando eu me deparei com a dermato, foi o que eu pensei. Falei, bom, é uma área boa, é uma área que eu consigo, que eu não preciso ter muito volume, sim, né? Eu posso atender poucos pacientes. Então, eu acho que vai dar certo eu conciliar isso com a maternidade. Uhum. E aí foi quando eu falei, o Gustavo, né, falou, não vai, minha mãe também super me incentivou. E aí foi quando eu realmente decidi isso. Mas pra você ver como, assim, que é uma coisa que eu planejei já há muito tempo e que eu parei pra pensar, falei, cara, será que algum homem pensa, assim, com 20, 25 anos... Tem uma problemática dessa? Ai, olha, eu vou seguir essa profissão aqui, porque se eu seguir essa, quando eu for pai, não vai dar certo. Não pensa nisso, né? E a mulher, assim, muitas vezes, antes mesmo de ser mãe, ela já se priva, ou então já muda um pouco, sim, pensando nisso, né? Isso é verdade, amor. Que, aliás, muito bacana você planejar, né? Olhar muito pro maduro futuro. também, né? Exatamente. Aos 20 anos, né? Aos 20 anos é muito maduro mesmo. E muito bem planejado, né? Não são todas as pessoas que fazem isso. Eu não tive esse privilégio de planejar. Mas muito bacana mesmo. E é isso, muitas das vezes a gente muda a rota. Inclusive, a minha faculdade de letras foi exatamente devido à maternidade, porque eu sempre quis direito. E aí, quando eu estava fazendo letras, eu estava com a Esté pequenininha, né? Hoje ela tem 9 anos. E aí eu fiquei pensando, cara, vou fazer direito com criança pequena, bem puxado e tudo mais. Falei, não, eu vou fazer letras para mim não ficar sem fazer nada, né? Aí eu
foi algo alternativo. Aí eu fiz, depois acabei encarando direito mesmo com o Gabriel pequeno. Falei, cara, não dá pra esperar mais tempo. Aí já tava com 2, Gabriel, já tava com 2. Atrás do sonho, Falei, né? cara, se eu esperar mais tempo, eu vou envelhecer. Vai ter o terceiro. Eu não vou fazer. O terceiro, olha, o marido quer, que eu já sei dessa história. Ela não está muito animada. Não. Bora, amiga, todo mundo ano que vem? Não, amiga, deixa pra vocês ficam igual a mim. Eu faço toma. Né, amiga? Tá bom, né? Toma. Não, dá um pouquinho pro marido. Eu adoro beber, mas dos outros tá ótimo. Eu já fiquei muito tempo sem dormir. E eu sempre falo que sono de mãe é justo, né? Porque até hoje eu tenho sono. E muito. Mas ainda é resquício da maternidade. Mas é isso. E, assim, a importância, eu acho, do empreendedorismo para a mulher, como mãe, eu acho que é bem isso que você falou, né? Você Sim. tem essa possibilidade da questão do horário, de, às vezes, a questão até do talk, né? Da violência que as Sim. mulheres sofrem. Então, o empreendedorismo vem, porque a maioria, assim, não todas, óbvio, mas uma parte muito importante da questão da violência é por conta da dependência financeira. Emocional também, que a gente sabe, mas principalmente é financeira, né? Porque financeira ela não consegue sair de casa, né? Sim. E às vezes a financeira e a falta de uma rede de apoio. Às vezes ela mora numa cidade que ela não tem ninguém, só tem às vezes o marido e a família do marido. E ela vai pra onde? Essa mulher. Inclusive, né, entrando nessa pauta, recente, essa é uma notícia que está com um projeto de lei aí dentro da minha área, né? De abrir a possibilidade, hoje no direito existe a possibilidade de fazer uso capião familiar. Que é como? Quando um casal, né, são proprietários, né, de um imóvel, né, 100%... 100% né, do casal imóvel, 50% é da mulher, 50% é do marido. E aí, o que acontece? Hoje, como funciona é assim. Se um sai do lar por algum motivo, separou, por traição, enfim, saiu do lar, abandonou. Geralmente, o homem, a mulher fica porque fica no lar com as crianças, né? E aí, se dentro de 2 anos, ele não questionou essa posse, não foi fazer a divisão dos bens, né? Que seja só esse, né, esse apartamento, essa casa de bens, a esposa, como está na posse do imóvel, pode entrar pedindo uso capião familiar. Nossa. Né? E ser 100% proprietária do imóvel. Agora, saiu um projeto de lei recente que, né, vai passar aí pelas casas, pelo Congresso, né? Para também a uso capião familiar se estender para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu achei, Muito assim, bacana. uma proposta muito interessante. Tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Porque a lei, né, sempre fala que a gente deve tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade também de forma desigual. De modo a equiparar essa desigualdade, né? É um princípio do SUS, isso da equidade. Também. Que norteia, né, o direito no modo geral, né? É um direito constitucional, né? É uma determinação constitucional. Então, assim, eu até queria falar sobre isso, essa questão, compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. Se esse projeto de lei passar, espero que passe, viu, nossos legisladores, é muito interessante. Vai ser mais uma forma de apoio, de políticas públicas de apoio a essa mulher, né? Porque como a gente já falou, né, dessa dificuldade dela entrar no mercado de trabalho, Sim. depois de ser mãe, muitas vezes não consegue emprego, ou então quando consegue são jornadas exaustivas, não consegue tá ali em cuidado com a criança. E para essa mãe sair, quem que vai ficar com a criança? Então ela vai ter que jogar, muitas vezes não tem rede de apoio. Exato. Né? E aí ainda sofre a violência, fica sujeita, né, ao marido ali, a toda essa questão. Então, realmente, isso daí se aprovar. Certo, né? Aí eu não vi a questão do prazo, mas possivelmente se constatada, óbvio, né, que tudo tem que ser muito bem claro, constatado aí, né, perícia, essas coisas, é capaz que acredito que o tempo até diminua para esses casos. Porque... Tá 2 anos, né? A normal é 2 anos, né? Por abandono do lar, né? Que a gente vulgarmente chama, né? Mas, nesse caso, eu acredito que deva até reduzir o prazo. Mas aí Muito tem que ter bacana. toda a documentação para poder comprovar isso, né? Sim. Achei muito bom.
Fala um pouquinho do talk em relação a essa questão da violência que se aborda bem. Bom, o talk de mulheres, como eu já falei, né, iniciou com toda aquela questão do trabalho, da profissão, e aí eu trouxe essa questão das mulheres, né, por ter tido uma experiência na Defensoria Pública, né, eu estagiei no NUDEM, no Núcleo da Mulher, e atendi várias assistidas lá, vítimas de violência doméstica, presenciei várias delas que falavam exatamente isso, como que eu vou sair de casa se eu não tenho quem prover, com quem deixar as minhas crianças, é ele que mantém a minha casa, eu não tenho uma profissão. Então, eu acredito que o empreendedorismo, né, porque não existe uma faculdade para o empreendedorismo, então, as pessoas acham que para ter uma profissão tem que estudar, mas o empreendedorismo não, você tem uma ideia e você coloca em prática, né, e as mães, elas são da execução, né, elas são da ação, então, elas têm uma ideia e colocam em prática. Então, eu acredito que o empreendedorismo, ele vem, sim, para contribuir nessa questão das mulheres que são vítimas de violência, até mesmo para trazer a independência delas, né, independência tanto financeira quanto emocional, porque quando você insere essas mulheres num ambiente de mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras, onde você traz ali uma linguagem totalmente diferente da onde elas estão convivendo, né, naquele ciclo, né, de violência. Você traz uma nova mentalidade para elas, você acaba fortalecendo, exatamente. E essa comunidade de network, ela vem exatamente isso, para contribuir, para trazer uma nova mentalidade, proporcionar o desenvolvimento das mulheres, porque através dos encontros a gente promove também a educação, o conhecimento, porque as próprias mulheres que participam do Talk de Mulheres, elas têm a sua profissão, cada uma tem uma área de atuação e a gente pode, sim, contribuir umas com as outras. Olha o que a Pamela trouxe para a gente, é de muita valia, né, e tem muito a acrescentar, né, dentro do projeto, com certeza. E, infelizmente, né, as mulheres têm muita competição, né, entre as mulheres. Então, acho que o Talk, não só o Talk, né, mas todo esse movimento que hoje existe na internet é para que não tem necessidade. Tem espaço para todo mundo. Sim. Vocês duas são advogadas, cada uma atuando nas suas respectivas áreas. E mesmo se fosse na mesma área, cada uma tem sua essência, né? Uma complementa a outra, uma ajuda a outra. Então, eu acho que o Talk, ele veio aqui para Porto Velho, que não tinha nada relacionado a isso, né? Exato. Vem para justamente desmistificar, pode ter várias mulheres, todas bonitas, todas bem-sucedidas, na mesma área ou não, mas que somam, né? E nos últimos encontros a gente viu bem isso, né? Que uma ajudando a outra, uma dando ideia, porque cada um tem sua experiência, né? Isso que eu ia falar, cada uma tem uma bagagem diferente da outra. Então, uma acaba que, se permitir, acaba que contribui na vida da outra, assim. Eu sempre falo muito isso. Eu e o Ars, a gente tem muito essa premissa lá em casa. Não tem a pessoa mais simples do mundo que seja. Pode ser analfabeta, mas ela vai te ensinar alguma coisa. Com certeza. Você vai aprender. Se você se permitir aprender com essa pessoa, você vai aprender com ela. Então, depende da gente também. Ter humildade para ouvir o outro. Entender. Poxa, mas... E olhar. Poxa, olha essas qualidades que ele tem. Nossa, que legal. Vou aprender, vou melhorar. Porque às vezes é a qualidade que falta na gente. E também melhorar, claro, também nossos defeitos, né? Que todo mundo tem defeito. E assim, ver pela visão do outro. Porque às vezes eu leio isso daqui e eu tenho uma interpretação. Sim. Aí você chega com a sua bagagem, com a sua história. Não, amor, não é bem assim. Pode ser assim, assim assado. Aí eu falo, realmente, nunca tinha pensado por esse lado. Então, acho que isso aí também é uma troca, né? Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem sua bagagem. Então, essa troca, você começa a ver a dor do outro. Você acha que só você tem problema, né? Então, quando você vê ali o outro, opa, né? Porque a vida do Instagram, tudo é perfeito. No Instagram, tudo lindo. Tudo lindo, tudo conciliado. Agenda check todo dia. Mentira, não é check, gente, todo dia. Tem dia que eu olho assim, eu falo, quais as prioridades do dia, Pamela?
Aí eu boto 1, 2, 3, 4, 5. Tá, beleza. Essas aqui é mais ou menos. Dá pra ficar pra amanhã. Não vai matar ninguém, ninguém vai morrer. Então dá pra ficar pra amanhã. O que eu posso fazer mal feito isso aqui? Então tá, né? Que mal feito é um probleminha que eu tenho, que eu não consigo entregar esse mal feito. Mas assim, o Instagram também tem o seu lado bom. Eu acho que em questão do empreendedorismo, ele é uma ferramenta hoje. Você não precisa ter um negócio físico ali. Quem quer vender roupa, muita gente. A gente tem várias mulheres no Talk, né? Que é online. E entrega um serviço de qualidade também, muito que bom. você até acha que ela tem uma loja, tem uma coisa e nem tem. Sim. Né? Inclusive, o empreendimento que eu tinha, né, era totalmente virtual, quer dizer, totalmente entre aspas. Era toda a questão virtual, a gente tinha a página, mas a gente executava os projetos, né, nos eventos. Fala, amiga, era as tábuas de frios, as raising table, pegava uma mesa dessa aqui, enchia de frios, frutas. Riquíssima. Era uma ideia muito bacana. Eu fui cliente, amiga. Exato. E eu tenho muito isso. Lá eu e o Alisson, eu tenho muito isso. Tanto eu quanto o Alisson. Como a gente já tá no ramo do empreendedorismo há muitos anos, né? E eu e o Alisson, a gente tem muito isso. Se uma pessoa perto da gente convida a gente para uma inauguração, para uma reinauguração, a gente faz questão de privilegiar. Faz questão de prestigiar, de consumir com essa pessoa. Não só nessa inauguração. Sempre que possível, ir lá e prestigiar. Porque só a gente que empreende sabe as dores. A gente tem como empreendedorismo, né, atender as dores da sociedade, problemas sociais, porque cada pessoa no ramo do empreendedorismo, a função é essa, né? Seja problema social ou seja problema ambiental. São os empreendedores que estão aí solucionando. Não tem outra pessoa solucionando. São os empreendedores. E a gente também tem que desmistificar essa questão de, vendedora. Cara, vendedor geralmente é empreendedor. E ele começa vendendo para alguém, depois ele vai ser o dono do negócio dele. Então, a gente tem que respeitar, criar nossos filhos, que são as futuras gerações, com essa mentalidade de que o empreendedorismo é capaz de mudar mentalidades, é capaz de mudar realidades no pequeno e conforme vai, né, ecoando essa ideia em proporções maiores. Né? E então... é engraçado quando a gente pensa, né, que você estava falando isso, eu estava pensando. A clínica, por exemplo, começou com um sonho meu e do Gustavo. Hoje, nós temos 8 pessoas que trabalham com a gente. 8 pessoas. Então, assim, o empreendedor que... Fora essa teia. Que a parte social é importante. Sim. Assim, se a minha clínica fechar hoje, 8 pessoas... Não vão ter trabalho. Não, isso você tá falando direta, né? Fora, porque se tu botar essas 8 dentro do núcleo familiar deles, é muito maior. A conta é muito maior. Então, não fecha. Então, imagina. E eu tava vendo, quando eu tava tomando banho, me arrumando pra vir pra cá, eu tava ouvindo uns vídeos, né? Não vou falar de dados, porque eu sou péssima de decorar as coisas. Se eu não vinha anotado, e como eu tava ouvindo, né, uma notícia na internet, mas assim, é que o fato é que se você pegar os empreendimentos no Brasil, são os empreendedores, mais 50% que sustenta esse país, os pequenos e os micros, se tu for olhar. Seja com uma pessoa, mas essa uma pessoa leva comida para dentro da casa dela e lá dentro são mais quantas pessoas? Então, vocês têm noção da importância de como é empreender, de quanto tem suas dores, tem suas dificuldades, tem suas lutas, mas o que não tem? O que não tem hoje na vida? Nada é fácil. Tudo é suado, tudo é trabalhado. E aí, eu tava vendo isso, que as pessoas têm muito esse negócio de, tá bom, qualquer coisa eu abro um negocinho ali, vou vender um brigadeiro e descredibilizar. Como se fosse muito fácil. Diminuir a luta de quem tá ali empreendendo todo dia. A pessoa geralmente começa, igual vocês começaram pequenininhos, aposto vocês 2 e uma secretária. No começo, Amanda? Não, na verdade já foi a clínica já. Mas assim, a gente aqui, mas já começou com 8? Não, era menos. Não, era menos. Então, era você e seu esposo e uma secretária. E depois foi... Então, assim, olha só. E aí, que nem você falou, tá todo mundo conectado. Quando as pessoas começarem a entender que todos nós, seres humanos, estamos todos conectados, o mundo vai ser muito melhor. É verdade. E que todo mundo, e o que tu faz aqui reverbera nela, reverbera em mim. Não tem como.
Deus fez um sistema único, todo mundo conectadinho. Sim. E se um der uma capengada, é como se fosse efeito dominó, né? Cai todo mundo. E quando eu paro pra pensar, acho por isso que eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, eu amo, meu olho brilha, eu e o Alisson, a gente ama demais isso. Como é apaixonante. Mas você falou das dores, né? A gente, como eu falei, na faculdade a gente não aprende nada disso. Então foi assim, tudo na marra. Quando a gente morava em São Paulo, antes de mudar para cá, a gente até fez alguns cursos de gestão, de marketing médico, né, administração. Mas assim, é na prática. Tem 2 anos que nós temos a clínica, né? E assim, são 2 anos de trabalho duro e errando e acertando. E assim, não tem noite que não dorme, aí tu acorda de madrugada, ei, tive uma ideia, acorda aí, eu anoto tal coisa, está no Instagram, olha esse vídeo, então você não para. É 24 horas. As pessoas perguntam, vocês estão de férias? Eu falei, mais ou menos de férias. Eu posso até não estar lá na clínica. Sim. Mas você nunca está de tá férias. Conectado. Você nunca está de férias, você está vendo que o funcionário falou alguma coisa, você abre a conta da clínica, não, tem que pagar tal coisa, tem que fazer transferência para o fornecedor, e a luz acabou, o negócio quebrou, e aí você não para. Tem que fazer um planejamento, né, das datas comemorativas, as promoções, as campanhas, enfim. É muito complexo o empreendedorismo. Não só o serviço, a doutora Amanda não entrega só o serviço dela de dermatologista, ela faz parte da gestão. Porque por mais que tu terceiriza, tu tem que estar acompanhando. Tem que estar em cima. Sim. Aí, da gestão, da contabilidade, o jurídico. Então, tem que entender o pessoal, o RH, que é o pessoal. Então, assim, o marketing. Tá tudo conectado. Olha, só aí eu já aumentei mais quantos fornecedores para você ir indireto? Já mais no mínimo 5. Contador, advogado, empresa de marketing. Empresa 3. de marketing. No mínimo, e mais 3. O pessoal que aluga, teu ponto alugado. É alugado. Olha só como tá todo conectado. Imobiliária, se não, aí é imobiliária. O dono que conecta com o dono do imóvel. Não, realmente, se for pensar, não é só aquilo ali, é toda uma gestão. A gestão. Não é fácil não, gente, é difícil. Mas a gente gosta de desafio. Exato. E por isso, dentro do tal, que a gente consegue desenvolver essas habilidades através das mulheres, cada uma na sua área. A que faz o marketing, a que é do jurídico, a outra que é da contabilidade, do RH, pode trazer o conhecimento para que a gente possa se cercar, né, dessas habilidades dentro dos nossos negócios e aplicar. Sim, com certeza. Então, é bem... Porque, como eu falei, por mais que a gente tenha feito cursos, a gente foi aprendendo ali no dia a dia. Prática. Então, se chega alguém, Amanda, faz isso desse jeito, é mais fácil, dá alguma dica. Nossa, isso daí ajuda demais. Com certeza, a gente pode aprender com o erro dos outros, né? Sim. Eu acho que é a melhor forma. Não faz isso, porque isso aqui eu já fiz e deu errado. Não faz desse jeito. É verdade. Então, eu até falo para quem quer ter clínica, né, novos médicos aí, eu falo, gente... Eu não posso não saber de tudo de clínica. Agora, os erros, os que eu já cometi, eu já posso te falar, que aí você já dá pra escrever um artigo já, olha. Você já exclui isso daí. Ai. Mas, bom, falando mais um pouquinho de mulheres, né? Que você, né, falou muito dessa questão que na defensoria, que você pegava muitas mulheres, né, vítimas, e as mulheres estavam, assim, né, com a autoestima muito baixa. Uma das coisas que eu optei até pela minha área, por trabalhar, assim, eu atendo homens, né, mas o meu público aí é 80%, 85% mulher. Sim. E eu vejo como que a autoestima, ela impacta diretamente em todas as áreas da vida da mulher, né? Eu recebo, eventualmente, mulheres lá no meu consultório que às vezes choram, né? Porque tá com muita acne, isso atrapalha. Sim. Melasma, assim, é muito. E aí você, assim, ela vai falando, você vê o olhinho assim, brilhando, sabe? Querendo chorar. Eu falei, não, vai dar certo, vamos passar por isso. Mas assim, como que isso... impacta a mulher de uma forma que ela não quer sair para trabalhar. O relacionamento dela, isso é afetado. Não quer tirar foto. Não quer tirar foto. Tem mais ou menos uns 15 dias, um mês, eu não sei direito, que eu atendi uma paciente que ela falou assim, o meu marido não me vê sem maquiagem. Oh, meu Deus. Ela foi com conta de melasma.
meu marido não me vê sem maquiagem. Eu saio do banheiro Já maqueia. e eu me maquio dentro do banheiro. Pra ele, quando eu sair, ele me vê. Que ninguém me vê desse jeito. Nossa. E aí, no consultório, ela teve que tirar a maquiagem, eu tive que examinar ela. Sim. Ela, lá dentro do consultório mesmo, ela passou maquiagem, porque ela não ia sair do consultório Sim. sem maquiagem. Você fala assim, gente, como que é o relacionamento? Como que a pessoa está impactada de uma forma que nem o amor da vida dela, a pessoa que, né, ali, né? Que ela escolheu pra dividir tudo. Ela não consegue mostrar como ela é. E aí a gente tem todas, né, que falar, né, um psicólogo, quase uma falta essa parte psicóloga. ainda, coach emocional. Coach emocional. Tem que Pra ser. você falar, olha, eu sei que isso impacta e você não tá sozinha, porque às vezes a mulher, ela, acho que a gente, né, eu também a gente acha que é só com a gente que acontece Sim. isso, né? Vocês como mães, errou alguma coisa, eu sou uma péssima mãe, porque só eu faço isso. Então, acho que quando a gente vê que outras pessoas também passam, Compartilha. opa, não tô sozinha. E aí eu falei pra ela, olha, eu atendo aqui, toda semana vem mulheres com melasma. Mas a gente mora numa região também É muito muito propícia, quente, né, aqui doutora? é demais. Então, assim, você não é só você, né? Porque ela tava assim, por que isso acontece comigo? Eu tento tratar e não é melhor, enfim. E eu vi como que essa parte que ela falou do marido dela, isso me impactou muito. Eu falei, caramba, a pessoa toma banho, sai do banheiro e põe a maquiagem. Porque ela falava que, não o marido dela específico, mas assim, família. Ai, tá manchado. Ai, por que seu rosto tá assim? Ai, o que aconteceu? E começava a vir, né? Discreta. E começava. Cuida da vida de vocês, gente. E isso, assim, ela começou assim... Se for pra falar pra prejudicar, não fala, Não fala nada. Se for pra elevar, elogiar, ok. Se não, fica quieto. E aí, assim, ela começou a se isolar. A não ir em evento de Ali é família. um efeito psicológico. Como que isso, né? E assim, aí ela me mandou mensagem esses dias no Instagram. Ela, ai, meu rosto tá melhorando, olha só, ai, não bênção. sei o quê. Quando Olha aí. quando eu Solucionando já o marquei problema. meu retorno, quando você vê, eu vou sem maquiagem pra você ver. Então, assim, você vê que já mudou, entendeu? Então, assim, linkando com empreendedorismo, né? Quando a mulher começa aumenta a autoestima, ela ganha uma independência, ela se empodera, vai longe, né? É verdade. Aí não, Exatamente. nada para. Inclusive, um dos pilares do empoderamento feminino é o autocuidado, a autoestima, né? Que a mulher, ela precisa disso, né? Para que ela possa se empoderar, buscar conhecimento, buscar melhorar. E a gente sempre tem a tendência a achar que não... daquele jeito está bom, mas se você tiver como melhorar, você tem que buscar sempre melhorar. Então, tem uns quilinhos para perder, vamos perder. Tem um tratamento para fazer, vamos fazer. Sim. E isso acaba elevando mesmo a autoestima. E é um dos pilares do empoderamento feminino, né? Que acaba proporcionando uma nova postura para a mulher. Isso é incrível como impacta. Ela começa a se arrumar, Exatamente. se vestir melhor, ela se acha mais bonita. E nos dias de hoje que, né, escancaradamente exige que a gente empreendedor vá pra internet. Aí você pensa, uma mulher dessa que tem essas travas, né? Essas situações que ela não tá feliz com ela mesma, como que ela vai pegar aqui um celular e vai gravar? Sorrir. E vender o produto dela aqui pra você? Não vai. Não tá Não. psicologicamente preparada pra isso. Então, ela estar bem com ela mesma, feliz com o que ela tá vendo, reflete em tudo isso. Reflete muito. Porque ela se torna uma pessoa mais criativa, até mais alegre. Sim, com certeza. Se E observar reflete o em tudo. empoderamento, ele Reflete na causa- maternidade, Sim. reflete no casamento, se é casada, no relacionamento dela com os clientes dela, Sim, reflete com tudo, tá certeza. tudo. Um problema que a gente vê muito é aquela questão que a mulher, às vezes, ela não se coloca em primeiro lugar. É a Também. família, é a casa, é o marido. E aí, quando eu tiver tempo, eu vou no salão. Quando eu tiver tempo, eu me arrumo. Não gosto de maquiagem, não vou. E aí vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando ela vê, passou, o filho já tem 10 anos, né? O casamento já não tá legal, ela tá infeliz no trabalho, já não consegue vender. Aí já tá Se no... olha no espelho. Tem mulher que bom. nem se olha no espelho, É verdade. Verdade. né? Não, e sobre isso, até de contar uma história, resumindo sem nomes, claro, de uma amiga minha. A gente teve um momento juntas, né? Bem próximo, a gente fez uma viagem. E aí ela falou assim, Pamela,
A gente foi fazer umas compras e tal. Ela falou, Pamela, tu não sabe como eu tava precisando disso. Aí, e na viagem, ela nem me falou. Eu só falei, vamos fazer umas compras juntas e tal. Ela acha que eu me visto bem e tal, que eu tenho boas escolhas. Eu falei, vamos. Tu não fez coloração? Eu falei, tem que fazer coloração, senão tu vai dificultar a minha vida, amiga. Aí ela não fez a coloração. Eu falei, tá, mas vamos lá. Eu acho que tu é tal coisa. Acho, mas não sei, tem que passar os panos. A Pamela já virou expert. Antes de eu fazer a minha coloração, ela já deu um palpite. Acho que você é um autônomo. Eu sou autônomo escuro. Mas eu só acerto os 4. Aí, quando entra pro... aí é demais. Aí deixa para as profissionais, né? Maravilhosas que temos aí na cidade. E aí, a gente fez umas compras e tal. E aí, depois, a gente tava se organizando para um outro evento juntas. E ela compartilhou comigo. Ela falou, amiga, queria te agradecer. Eu falei, agradecer o quê, amiga? Ela, porque você melhorou minha autoestima. Eu nem sabia. Legal. Ela tem 2 filhos. Ela falou, eu nem sabia que eu precisava disso. Precisava me dedicar mais à minha imagem, mais à minha aparência. E lá no meu trabalho, todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu. Percebe, né? Quando você muda a postura. E eu falei, você é uma mulher linda, minha amiga. Não é porque teve 2 filhos que vai deixar isso de lado. Não. E aí eu falei, e tu sentiu melhora no teu casamento, nos filhos? Porque eu sou curiosa, eu fico perguntando. Acaba fazendo ali um estudo de caso. Aí ela falou, senti, tô mais feliz. Também tô malhando melhor, porque tu malha. E eu sempre vejo, eu falo, cara, a Pamela tem a vida corridona e ela ainda consegue fazer as coisas. Eu falei, calma, que nem sempre dá certo isso aí, né? Mas tá, a gente tenta. Aí e aí eu achei muito interessante isso. Como quando a gente... É aquela experiência, não sei se vocês já viram, dos 2 isqueiros, do isqueiro apagado, do isqueiro aceso. Vocês viram? Não. Já no Instagram tava bem rodando isso. Que às vezes a pessoa tá com o isqueiro aqui, né? Por causa da vida, se colocou o isqueiro, a vida, o copo, a água é a vida e o isqueiro é a pessoa. E aí, por causa de situações da vida, ela ficou meio apagada por um momento ali, meio perdida, vamos colocar assim. E aí, ela sai desse ambiente, né? Uma pessoa ajuda ela a sair desse ambiente e essa pessoa tem a luz. E aí, quando você encosta o isqueiro que está aceso na outra, a luz dela passa e as 2 ficam iluminadas. Então, eu acho que é muito, muito assim. Se a gente se permitir viver a experiência, trocar essas informações com a outra mulher e se deixar aprender com a outra, sim, no que ela consegue te dar e no que tu acha que tu precisa, é uma rede de mulheres aí fortalecida. E aí fica todo mundo com luz. Fica todo mundo com luz, todo mundo bem, sem uma concorrer com a outra, pagar a outra. Não tem necessidade. Eu não acredito nisso. E aí eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando, falei... Aí eu só agradeci a Deus. Falei, Deus, obrigada por ter sido luz. Você foi um instrumento ali. Por ter sido luz na vida dela e inconsciente. Eu nem tinha percebido. Se ela não tivesse me falado, eu não ia nem ter percebido. E pra ela foi tão importante que ela contou também com o olho cheio de lágrima. Ela falou, amiga, eu tava esquecendo de mim. E tu me fez olhar pra mim melhor. E também outra coisa. Gente, Amanda já tá nos 30 também? 31. Yasmin, 30. É mais nova, hein? Redondo. E aí a gente também, não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece essa situação também da idade. Você vai entrando nos 30, vai mudando algumas coisas na gente. Muda. A gente sente, claro que sente. No corpo, no rosto, no cabelo. E aí as gravidez também muda muito o nosso corpo. A doutora é Amanda, mas enfim, a gente lê aí um pouquinho, sabe? Então, tudo isso, né? E aí acontece mesmo da gente dar uma esfriadinha ali, apagadinha. Que é normal, né? A vida não é feita, não é uma linha linear. São altos e baixos. O importante é a gente também respeitar aquele momento. Por exemplo, uma mulher que acabou de ter filho, é lógico que ela não vai sair com uma semana, vai pro salão, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Exato. Mas aceita aquele momento, vive aquilo ali, mas não esqueça dela. Sim. Exato. Entendeu? Deu ali aquele tempinho, não. Você é mãe, você é mulher. Sim. Você é profissional. Você é amiga. Então, eu acho que a mulher, né, ela tem que
colocar... Eu até falei isso na palestra que eu dei no Talk, não sei se você lembra. Que a gente... Nós temos várias versões, né? Sim. Eu, no meu caso, eu tenho a Amanda médica, eu tenho a Amanda empreendedora, eu tenho a Amanda mulher, eu tenho a Amanda filha. Sim. Né? Tenho Esposa. a coach. A coach, a esposa. Então, assim, lógico que nem sempre eu vou estar 100% em todos. Sim. Mas eu tenho as minhas versões. E quando muitas vezes eu observo, quando a mulher é mãe, ela acaba deixando só o mãe lá em cima. E o resto, Sim. tudo pra baixo. E aí ela precisa se reerguer. Fala assim, não, quem sou eu? Eu me olho no espelho, eu me identifico. Quem é a Amanda? Quem é a Yasmin? Quem é a Pamela? Eu me reconheço, eu gosto do que eu vejo. Porque se eu não gosto, alguma coisa... O que eu posso mudar? É meu cabelo? É minha pele? Tô acima do peso? Ou mesmo assim, você tá linda, perfeita, mas a tua autoestima tá lá embaixo. Que a gente vê muito, né? Que aí tem os distúrbios de imagem que a gente vê muito por aí. Sim. Mas eu acho que a gente, como mulher e amigas, nós temos amigas, né, colegas, a gente tem até esse dever, eu acho, com a sociedade, de observar. Verdade. Entendeu? Sim. Porque é aquela frase, né? Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Então, você ali foi um instrumento para sua amiga, mesmo sem você saber. Eu fiquei depois bem emocionada. E o bacana, sabe o que é? É que ela não viu isso como, ela teve inveja de mim, alguma coisa. Porque tem mulheres que vê, tipo assim, você inspirou ela. Sim. Você tem a mentalidade de entender que você, né, inspirou ela. Só que tem mulheres que têm uma mentalidade muito pequena, que podem ir para outro lado. Ai, nossa, ela tá querendo ser igual eu. Ai, meu Deus, ela tem inveja de mim e tal. Entendeu? Então, tem que ter essa maturidade. Acho que se toda mulher perceber dessa forma e buscar empoderar as mulheres, aproveitar essa oportunidade e empoderar outras mulheres, ela vai estar contribuindo muito. Verdade. Muito mesmo. E o Instagram, você, né, disse que ela citou, você treina, então eu comecei a treinar. Eu acho que a gente serve como inspiração. Exato. Né? Por pessoas que a gente nunca viu na vida. Exato. Né? A Verdade. pessoa, caramba, olha como é que ela tá bonita, olha como é que ela se cuida, olha como é que ela é alegre, né? Como é que ela treina, olha como é que ela come. Então, isso daí eu acho que cabe a gente também mostrar pra gente inspirar, porque é possível. Sim. Às vezes faz um negocinho mal feito, meio capelinha, mas assim, meia hora de tá treino era pra fazendo. ser uma, mas foi meia. Então, mas você... Você botou ali, deu um boom no corpo ali. Mas você fez o que era o teu melhor naquela necessidade, naquele momento. E hoje eu não consegui treinar. Não, tudo bem, então amanhã você vai. Sim, amanhã treina direitinho. O que não dá é pra assim, não vou, aí fica ali um mês sem. Sim. Agora, essa questão da inveja, eu vou te falar. Eu não vou aqui pagar de... que no começo, quando eu era mais nova, bem mais nova, adolescente, eu achava estranho. Mas hoje, olha que loucura, né? Hoje, com os treinamentos, eu e o Alisson, a gente gosta muito de treinamento emocional, né? A gente já fez marketing de rede, que a gente comentou aqui nos bastidores. Marketing de relacionamento, na verdade. E trabalha-se muito a mentalidade. E isso me fez amadurecer. Porque no começo eu achava que era um pouquinho de inveja aqui e ali. Mas é porque as pessoas às vezes não sabem expressar tão bem que ela te admira. Porque muita gente fala e vira, Yasmin, eu te admiro nisso, nisso, nisso. Só que tem gente que te admira, mas não consegue expressar isso, achar o que ela vai pensar, nem tem intimidade pra isso. E aí, eu acho que aí fazendo o link com o empreendedorismo, eu acho que os influenciadores digitais têm um papel muito importante nisso, porque a gente consome, o Brasil inteiro consome quanto de produto de influenciador digital. E influenciador digital é isso, só que agora rotulou-se o nome. Influenciador digital. Mas todo mundo é influenciador da pessoa ali perto, né? Às vezes não tão digital, porque às vezes não tá ali no digital, mas não é tão do digital. Mas influencia a amiga aqui do lado, a outra colega no trabalho, no seu ciclo. E aí, eu acho que a profissão dos influenciadores acabou também contribuindo para eu pensar dessa forma. Falei, gente, mas os influenciadores influenciam, mas todo mundo influencia um pouquinho. Então, a diferença é essa. A maturidade faz a gente pensar que realmente é uma coisa boa. E essa questão da profissão também me fez enxergar isso melhor. Mas eu admito que no passado eu achava... eu não tinha essa maturidade para entender assim.
Hoje eu já entendo. Você observa que os famosos, né? Você vê aquelas famosas das novelas, elas lançam uma tendência nas novelas e os fãs acabam utilizando os mesmos produtos, as mesmas tendências, os mesmos looks, enfim. E a gente também consegue influenciar, mesmo sendo pessoas normais, né? Então, isso acaba acontecendo mesmo. E eu já ouvi pessoas falando assim pra mim, inclusive no ciclo acadêmico, já falaram, não sei como você consegue cuidar de você com 2 crianças, fazer a faculdade de Direito, trabalhar, empreender, tá na internet. Falei, também não sei como que eu consigo. Mas as pessoas comentam, né? E é legal eles falar isso, porque às vezes a gente nem imagina, né? Não tem noção do quanto influencia o que a gente está fazendo, que as pessoas estão observando, estão se inspirando na gente, né? De certa forma, você inspira alguém que talvez nem falou para você, né? Isso é verdade. Então, mas isso aí que você disse é porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada a acrescentar para ninguém. Mas por que essa pessoa tá me admirando? Como é que eu inspiro alguém? Né? Então, acho que isso também a gente acaba se diminuindo, porque a gente, quem é influenciadora é a Boca Rosa, é a Virgínia, não sei quem que tem milhões de seguidores. Por que eu, que tenho aqui de Porto Velho, vou influenciar alguém? É verdade. E a gente vê que, às vezes, nem no digital, né? Na nossa própria roda ali de conversa, a gente acaba influenciando positivamente, né? Eu espero. Estamos lutando pra isso, né? Senhor Jesus, ilumina a gente pra e aí influenciar em tudo, né? Na vida social, na vida, né, fitness, né, no trabalho, né? Então, eu acho que até o tal que é muito disso, de cada um colocar a sua experiência e para incentivar, né? Sim. Quem ainda não é empreendedora, para quem tá começando, para quem tá ali, né, que enfrentando aqueles perrengues, porque quem tá mais na frente, olha que eu só tenho 2 anos, né? Vocês já têm muitos anos. A gente vai conseguindo. Não, Pamela, me dá mais dica aí, porque você tem muito mais a acrescentar, né? Eu que só tenho 2 anos, você tem aí, que mais de 10, né? Eita, se for juntar tudo, se for juntar desde as bombinhas da adolescência, então a gente vê pessoas que não são, que tá começando, que tá com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos no mercado, e então a gente consegue ter essa troca. Sim, verdade. Com certeza. Bom, acho que a gente já falou, foi muito, né? Até que essas mulheres gostam de falar, gente. Então é isso. Eu acho que deu pra gente falar um pouquinho, né, falamos bastante, né, sobre empreendedorismo, sobre a importância disso, né, pra mulher, pra autoestima. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Inclusive, eu queria só acrescentar que eu, no início da faculdade de Direito, eu fui subestimada por ter 2 filhos. Nossa, e hoje eu consigo provar que filho não é impedimento para absolutamente nada. Não é impedimento. Eu acho que eles é gás, para mim é gás. Uma força, né? Força. Porque você acaba encontrando nos filhos ali uma motivação para você persistir naquele caminho. Eu quero isso, eu vou até o fim. Por mim, pelos meus filhos. Sim. Exato. Eu lembrei agora do relato que teve no Talk, que a mulher sofreu violência doméstica, né? Você vai lembrar, que tu ouviu falar, você vai lembrar. Acho que foi o primeiro, eu não tava. Essa eu não tava. Ela sofreu violência doméstica e ela até tentou, né, pensou em suicidar, enfim. E o que fez ela sair disso tudo foi a filha dela. Que ela, lá no Talk, isso me marcou. E você falou, eu lembrei. Ela falou assim, não foi por mim, porque eu já foi por ela. Desistido. Foi por ela. Por amor a ela, eu tive força pela filha. Por amor a ela, eu tive força pra sair do relacionamento, enfim, tudo. E aí que você falou isso, eu lembrei que realmente... A gente encontra força nos filhos. Isso. Quando você acorda e vê aquele pedacinho de gente, aquela coisinha pequenininha te olhando, falando, meu Deus, tem que fazer os corre, tem que acelerar. Porque, olha só quem depende de mim. Porque que nem a gente sempre fala, mas eu dou um jeito como qualquer coisa. Mas o filho? O filho não, né? O filho você não vai dizer, não tenho do Todd, não tenho do que tu quer no sorvete, no passeio. Dói teu coração. Dói demais, você vai ver, Amanda. É uma sensação maravilhosa.
É uma experiência maravilhosa ser mãe. Sim. Eu amo também, desejei muito ser mãe e senti que eu ia ser mãe de menino na minha primeira gravidez. Da segunda eu não faço ideia. Mas tenho uma preferência, admito. Mas, assim, é uma coisa inexplicável. Só vivendo mesmo, te torna mais forte, te torna mais segura de si. No começo você passa ali pelaquela dúvida, insegurança, será que eu vou dar conta? Será que não é muito pra mim? Né? Minha profissão, meu marido, meu Deus, muita coisa pra conciliar. Mas aí depois você vai passando pelaquela situação e vai se fortalecendo, vai entendendo, vai conversando com outras mulheres e vai vendo que isso é normal. É normal. Né? Passa, né? E a gente consegue tirar de letra. Passar não passa não, continua, mas só diminui a proporção. Vai mudando as preocupações, né? Vai Exato. mudando as preocupações. Mas assim, passa que eu te digo aquele perrengue inicial, né? Eu acho sim. depois, eu acho que... Aquelas vai. dúvidas gigantescas, né? Né? Então é isso, eu acho que o recado mais importante é para você, mulher que quer empreender, não se subestime por ter filho, né? Se você passa por algum relacionamento que é abusivo, que não tá legal, buscam pessoas ao seu redor para te fortalecer, né? A gente tem que se livrar de pessoas tóxicas e nos cercar de pessoas que vão nos levantar. E você, mulher, também, olhe para o lado, veja a sua colega, veja a sua amiga, seja uma mulher que levante outras mulheres, que aí, acho que é isso que a gente está precisando. Exato. Principal mensagem, eu acho que de Acho hoje que é isso, essa. né? Vamos fazer um brinde aqui, que a gente Vamos. sempre faz no final. Isso aí. Tchim, tchim. Tchim.